Os irmãos podem se sentar. Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo certo? Que bom. Sempre muito bom estarmos aqui na terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. E é sempre muito bom também para mim poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. Eu não sei se você percebe a mesma coisa que eu, mas ultimamente quando você pergunta para uma pessoa se está tudo bem, ela automaticamente responde, tá tudo bem sim, fora a canseira, fora a correria. Parece que meio que a gente se habituou a ficar cansado, a gente se habituou a ter uma vida corrida. E a impressão que eu tenho é que cada vez mais as pessoas estão se sentindo mais cansadas e mais sobrecarregadas diante das circunstâncias da vida. E eu também sou assim. Diante disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o cansaço. Comecei a estudar e procurar algumas alternativas para que eu pudesse ter mais energia durante o meu dia a dia. E eu li um livro esses dias de um pastor canadense que falou muito ao meu coração. Esse pastor canadense, ele escreveu ali uma frase que falou muito comigo. Essa frase é a seguinte: o que mais cansa são as coisas simples que nós simplesmente negamos e deixamos para depois. O que ele diz que faz com que a gente se torne cansado e sobrecarregado é que muitas vezes a gente vai negligenciando durante o nosso dia a dia coisas simples. E a hora que a gente viu, essas coisas se acumularam. E por isso a gente sempre está se sentindo sobrecarregado. E é por isso que a gente sempre está cansado diante das circunstâncias que nós enfrentamos. E olhando para a minha vida, eu pude perceber que isso é verdade. Irmãos, eu tenho que renovar minha carteira de motorista há muito tempo. Eu nem vou falar a quantidade de anos que eu tenho que renovar essa carteira de motorista, porque faz tempo. Mas como eu não dirijo, não uso carro, eu vou deixando para depois. E quantas vezes a gente não precisa renovar um documento, fazer alguma coisa que é um pouco mais burocrática, e a gente vai deixando, e mesmo sendo uma coisa simples, a hora que a gente vê, já se tornou um problemão enorme. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu, mas eu não gosto de lavar a louça. Se tem uma tarefa doméstica que eu não gosto de fazer, é lavar a louça. Por isso, quando eu vou lá, almoço ou janto, eu percebo, é só um prato, é só um garfo, é só uma faca. Vou deixar aqui e deixo para depois. A hora que eu vejo, no final do dia, aquela louça já está gigantesca e vai demandar muito mais trabalho e muito mais energia para eu completar aquela tarefa. Ou então, quando você deixa a sua casa bagunçada. Você está lá usando um cômodo, a sala, o quarto, e aí você vai embora e você pensa assim, por que eu vou arrumar esse cômodo agora? Deixa para depois, é só um cômodo. E a hora que você vê, a casa toda está bagunçada. E no final das contas, você gasta muito mais energia e fica muito mais cansado. Por quê? Porque você deixou coisas simples para depois. E a hora que você vê, a sua casa está uma bagunça. E o que eu tenho percebido é que na nossa vida também é assim. Como nós negligenciamos coisas simples, a hora que a gente vê, a nossa vida está uma bagunça. A nossa saúde está uma bagunça. Porque a gente sempre fica deixando as coisas simples para depois e, consequentemente, a gente vive uma vida cada vez menos saudável. A nossa vida emocional está uma bagunça. Porque a gente poderia estar fazendo ou buscando fazer coisas simples, mas como nós deixamos para depois, parece que a coisa fica cada vez mais complicada. E assim acontece também na nossa vida espiritual. A gente sente Deus nos chamando para mais perto. A gente sente Deus nos chamando para fazermos coisas simples, mas como a gente não faz, a gente nunca desfruta da paz que Ele pode nos fornecer. E por isso a nossa casa interior está cada vez mais bagunçada. O que eu percebo é que já tem tempo que Jesus tem olhado para nós e nos mostrado que a gente precisa de uma reforma. Ele quer pintar a parede, Ele quer mudar alguns móveis de lugar, Ele quer tornar a nossa vida simples. Mas como a gente sempre deixa para depois, a gente está cada vez mais cansado e sobrecarregado. Por não entendermos que ao lado do Senhor as coisas se tornam muito mais fáceis. É só a gente obedecer, caminhar, a vida se torna simples. Porque quando nós caminhamos no caminho dEle, todas as coisas se tornam mais favoráveis para aqueles que amam ao Senhor. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde. E para que a gente possa refletir em relação a isso tudo, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso número 28 ao verso número 30. Mateus, capítulo de número 11, do verso de número 28 ao verso de número 30. Eu vou ler a palavra na tradução NBI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos para que possamos buscar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo seu cuidado, mas principalmente te agradecemos pela sua presença, pois nós sabemos que o Senhor já está aqui. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Pai, quebranta os nossos corações com o seu Santo Espírito, para que a sua palavra faça vida em nosso viver e para que possamos descansar em Ti e provarmos daquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei vocês, irmãos, mas esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Mas sem dúvida é um dos textos favoritos porque se Jesus está dizendo, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, é que muito provavelmente é normal as pessoas se sentirem cansadas e sobrecarregadas durante sua trajetória. E o que a gente pode notar é que Jesus sempre foi muito cuidadoso com seus discípulos, para as pessoas que ouviam ele, dizendo que as coisas não seriam fáceis. Muito pelo contrário, que elas seriam difíceis, mas que se elas permanecessem e perseverassem, no final daria tudo certo. A gente pode perceber principalmente no momento em que Jesus envia os seus discípulos para a missão. Porque Jesus olha para eles e diz o seguinte, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E quando Jesus diz isso, enviando os discípulos, é que muito provavelmente ele estava querendo dizer, não vai ser tão fácil assim me seguir. Enquanto vocês me seguem, enquanto vocês buscam me obedecer, muito provavelmente as coisas vão ser difíceis. Com certeza as coisas não serão confortáveis. Muito provavelmente vai ser cansativo. Mas aí ele vem com essa palavra doce. É justamente por isso que no versículo de número 28 do texto que nós lemos está escrito assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Eu estou falando, vocês ficarão cansados, vai ser difíceis, mas quando o negócio complicar, eu vou estar aqui. Vocês só precisam aceitar o meu convite e descansar em mim. E o que eu acho lindo desse verso é que Jesus nos convida. Jesus está nos convidando a descansarmos nele. E esse convite pode ser aceito ou recusado. E sabe por que muitas vezes a gente fica cansado, sobrecarregado? Porque ao invés de aceitar o convite do nosso Senhor e Salvador, a gente está rejeitando, tentando viver por nós mesmos, fazemos as nossas coisas e a hora que a gente vê a coisa está ficando cada vez mais complicada. E Jesus explica isso em uma parábola, mais precisamente lá em Mateus 22, quando ele conta a parábola do banquete de casamento. Jesus conta que tinha um rei que tinha um filho que ia se casar e por isso ele convidou as pessoas mais importantes daquela região. Acontece que no dia do banquete estava tudo pronto, mas os convidados não apareceram. Por isso, aquele rei pediu para que os servos fossem mais uma vez convidar de novo os convidados e reafirmar aquele convite, dizendo assim, avisa eles aí que a carne é boa, avisa eles que está tudo pago, não precisa pagar nada, nem presente precisa trazer, avisa eles que o banquete está maravilhoso, é só eles chegarem. Mas os servos foram até esses convidados e eles nem deram bola, porque eles estavam preocupados com os seus próprios negócios. Eles estavam preocupados com aquilo que eles tinham conquistado com o próprio esforço e por isso negaram o convite daquele rei. Olhando para isso, a gente já consegue perceber o que Jesus está querendo dizer para nós. Existe uma festa para o filho dele que vai casar com a sua noiva, a igreja, e muitas vezes ele está nos convidando a desfrutarmos do banquete dele, mas nós nos contentamos com o nosso. Nos preocupamos com as nossas coisas e, consequentemente, não desfrutamos do amor de Deus e do banquete que ele preparou para nós. Mas tem mais coisa que a gente pode aprender com essa parábola. Porque o que Jesus conta é que o rei, depois de perceber que tinha tido o seu convite recusado por todas aquelas pessoas, ele olha para os seus servos e diz para que eles passassem pela rua e convidassem todo mundo que eles vissem pela frente. E foi justamente isso que eles fizeram. E a hora que eles viram, aquela festa estava cheia. Até que o rei, passeando pela festa, encontrou uma pessoa que não estava usando veste nupcial e perguntou para ele, ei, por que você não está usando veste nupcial? E aí o que a palavra nos diz é de que aquele homem ele emudeceu, ele não falou mais nada. Por isso, aquele rei pediu para que ele fosse lançado para fora e para as trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Naquele momento o rei olha para todo mundo que estava naquele banquete e diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que isso quer dizer para nós? Tem muita gente que já entendeu que Jesus é Senhor e Salvador. Tem muita gente que já recebeu esse convite. E tem muita gente que já está participando da festa, mas não se veste daquilo que o Senhor tem pedido para nos vestir. Não toma atitude simples, não se transforma, não melhora.
e consequentemente, mesmo estando dentro da festa, não desfruta do banquete do Pai. Chegou o momento de parar da gente viver para a gente mesmo, nos preocupando com o nosso campo, com os nossos negócios, e nos entregarmos totalmente ao banquete do Senhor, nos servindo dele, para que ele venha satisfazer todos os desejos do nosso coração. Tem muita gente que está provando de um banquete extremamente ruim, porque não está recebendo o convite de Deus e não está se transformando de acordo com o que ele espera, porque tem buscado resolver os seus problemas sozinhos e por isso se sentindo sozinho, cansado e sobrecarregado. A gente pode perceber muito isso na vida de Davi, porque Davi, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo desfrutando do banquete do Pai, em alguns momentos tentava fazer as coisas por ele mesmo e acabava se complicando. Talvez o exemplo mais claro disso foi quando Davi se envolveu com Batseba, uma mulher casada. E o que a gente pode perceber é que quando eles se envolveram, os dois acabaram ficando grávidos. Batseba ficou grávida. E aí Davi se viu diante de um problema. E o que a palavra nos diz é que Davi, ao invés de buscar o Senhor, tentou resolver o problema por ele mesmo. E o que a gente percebe é que a oportunidade que ele viu ali era chamar de novo o marido daquela mulher que estava guerreando para a cidade, porque ele pensou, ele está há muito tempo fora, ele vai voltar, vai ter relações com a mulher e todo mundo vai pensar que o filho é dele. Acontece que aquele soldado era tão fiel que ele se recusou a dormir com a sua esposa, sendo que tinham muitos outros soldados ali, longe da sua casa. Por isso ele dormiu ali na frente do palácio. Davi percebeu então que a sua estratégia não tinha dado certo. E ele decidiu, ao invés de buscar Deus, tentar fazer a coisa do seu jeito. Consequentemente, ele decidiu pôr aquele homem na frente da batalha, porque era muito provável que ele morresse. Ele de fato morreu. E sabe o que Davi deve ter pensado? Problema resolvido. Se casou com Batseba após a morte daquele homem e todo mundo achava que aquele filho tinha sido concebido no casamento dos dois. O problema é que Deus vê todas as coisas. E como punição daquilo que Davi tinha feito, Deus fez com que aquele filho morresse. E o que a palavra nos diz é que por muito tempo o filho de Davi ficou adoecido. Enquanto ele estava adoecido, Davi se trancou no quarto. Ele jejuava, chorava, clamava ao Senhor para que o filho dele pudesse permanecer vivo. Só que o filho dele morreu. Acontece que ninguém era corajoso o suficiente para dar aquela notícia para Davi. Sabe por quê? Porque eles ficavam pensando assim, se Davi ficou tão mal só com o filho estar doente, imagina o que vai acontecer com ele quando ele souber que o filho morreu. Ele com certeza não vai aguentar, vai fazer alguma besteira, alguma coisa ruim pode acontecer, mas sempre tem um corajoso. E dessa vez também teve um corajoso, bateu na porta de Davi e deu aquela notícia. E surpreendentemente, o que a gente pode perceber é que Davi reagiu de forma tranquila. Ele se levantou, saiu daquele quarto e continuou vivendo a vida. Quando a gente olha essa história, a gente acha um absurdo duas coisas. Primeiro, como pode Davi tomar uma postura tão severa quanto essa em relação ao marido daquela mulher? Mas a verdade é que muitas vezes nós também fazemos coisas muito, mas muito complicadas. Porque ao invés de buscarmos resolver os nossos problemas com Deus, nós tentamos resolver eles por nós mesmos. Mas mais do que isso, quantas e quantas vezes a gente não fica se lamentando devido às consequências de vivermos o que nós temos para nós ao invés do que Deus tem para a gente e lamentando lá no quarto, chorando. Só que ao invés de Davi, quando as coisas dão tudo errado, ao invés de a gente se levantar e permanecer tranquilo, confiante no Senhor, a gente permanece naquele quarto escuro, como se não houvesse esperança. Esse está olhando para mim falando assim, mas Juninho, o filho dele morreu. O natural é ele ficar lá chorando. O natural é ele ficar lá aquele período de luto. O natural é ele ficar lá sofrendo. Assim como eu, tem acontecido tanta coisa na minha vida, eu tenho que ficar lá sofrendo mesmo. Mas sabe por que eu acho que Davi levantou tranquilo? Sabe por que eu acho que Davi levantou pronto para outro? Porque eu realmente acredito que ele percebeu naquele momento que não adiantava ficar chorando pelo leite derramado. Ele já tinha perdido aquele bem tão precioso, aquele filho tão precioso para ele. O negócio agora era caminhar de um outro jeito. E ao invés de tentar vencer as suas preocupações para ele mesmo, simplesmente descansar em Deus. E foi exatamente isso que ele fez. E o que a gente pode perceber é que ele sim cometeu vários erros, mas na caminhada dele, ele conseguiu perceber o Senhor ao lado dele. E o Senhor foi abençoando ele dia após dia, porque ele buscou com força a presença do Senhor e obedecer a Ele em todo o tempo. Mateus 11:12 é um dos versículos que eu mais gosto na palavra de Deus. Porque lá está escrito de que desde os dias de João Batista até os dias atuais,
o reino dos céus é tomado pela força, e os que usam da força se apoderam dele. E quando nós nos esforçamos a resolvermos os nossos problemas do jeito de Deus, então nós, Ele nos dá força, porque nós passamos a viver do jeito que Ele viveu, e assim desfrutamos de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E essa é a vontade de Deus. É justamente por isso que no verso número 29 do texto que nós lemos está escrito assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está querendo dizer para a gente que a gente não deve viver a vida do nosso jeito, mas viver a vida do jeito dele, simplesmente se entregando a ele, descansando nele, para que ele faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E aqui a gente precisa ter um entendimento do que é jugo. Eu lembro quando entendi a primeira vez o que era jugo, e aquilo foi incrível, porque eu entendi o sentido desse texto. Jugo era como se fosse uma espécie de coleira que era colocado nos bois, enquanto eles estavam ajudando ali os agricultores, porque os bois naquela época eram a força motriz da agricultura. Por isso eles colocavam um jugo, coleira nos bois, para que eles permanecessem focados, para que eles não olhassem para o lado, e para que eles permanecessem andando em linha reta e, consequentemente, conseguissem cumprir com as suas tarefas. Por isso, quando Jesus está olhando para nós e dizendo isso, tomem sobre vocês o meu jugo, é como se ele estivesse dizendo assim: ei, foca em mim. Não olha para o lado, não olha para os problemas, não fica se comparando. Foca em mim e continua caminhando na minha direção. E enquanto vocês caminham, vão aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, mesmo em meio às dificuldades, pois eu sei que o meu Pai estará comigo, apesar de qualquer dificuldade que eu venha enfrentar. Olha que bênção, irmãos. Além de um convite para descansarmos nele, Jesus nos mostra um caminho. E o caminho é simplesmente fazer o que ele fez, obedecer ao Pai assim como ele obedecia, para que a gente pudesse viver uma vida onde não vive cansado e sobrecarregado. E aí a gente precisa entender qual o real significado de descanso. Porque o descanso, irmão, ele não vem só quando eu recebo tudo que eu quero, mas quando eu mudo a minha postura. Por exemplo, imagina se eu chego aqui hoje nessa tarde e eu falei: ó, irmãos, hoje choveu ali na hora do almoço, parecia que o negócio ia complicar e chover, por isso, já que você foi fiel, veio aqui nessa terça-feira, dia ensolarado, podia estar em qualquer lugar, mas você veio para o culto, o conselho chegou a uma decisão. E essa decisão é de que cada um que está aqui vai receber R$1 milhão. Imagina a cara da alegria de todo mundo que ia estar aqui. Ia estar todo mundo feliz, porque, ó, graças a Deus, nossa, sorte que eu vim nesse culto. Mas se eu dissesse que você ganharia esse R$1 milhão com uma condição: saindo daqui, você iria para sua casa e você seria acometido de uma doença, onde você ia ficar na cama para o resto da sua vida. Você aceitaria esse R$1 milhão? Não. Sabe por quê? Porque não é sobre o que você recebe, mas sobre aquilo que você pode viver a partir daquilo que você recebeu. Fez sentido para você? Se você está na cama, você não vai aproveitar de R$1 milhão. E aí tem muita gente pedindo a bênção de Deus, recebe as bênçãos, mas não se tornou em alguém que vive essas bênçãos, e por isso nunca desfruta de algo realmente bom. Não é sobre o que você recebe, mas sobre no que você descansa. Enquanto você descansar na sua conta bancária, no seu emprego, na sua família, a hora que o negócio apertar, tudo vai ruir. Mas quando você descansa no Senhor, você permanece firme, porque quando nós descansamos nele, é que nós temos fruto. Isso nos lembra o que está escrito lá em Mateus 21. É uma passagem que eu gosto muito. Jesus estava caminhando pela manhã, ele ainda estava de jejum, estava com fome, estava doido para tomar o café da manhã. Eu imagino que de longe ele avistou uma figueira. E conforme ele foi andando naquela figueira, ele procurou e não encontrou nenhum fruto. Por isso, naquele momento, ele amaldiçoou aquela figueira e falou para que ela nunca mais desse fruto. E os discípulos ficaram impressionados, porque quando Jesus falou aquilo, a figueira simplesmente secou. Eles ficaram espantados e falaram: Senhor, como que o Senhor fez isso? E aí Jesus disse: ó, se vocês tiverem fé, vocês olharão para esse monte, vão pedir para que ele se levante, se jogue no mar, e é exatamente isso que ele fará. E sabe qual a analogia que eu tiro dessa passagem? É que muitas vezes nós somos como aquela figueira que não dá frutos. Jesus está olhando para nós e vê que a gente está vivendo a vida por nós mesmos e não pela fé. E o convite que ele nos dá é: pare de ser uma figueira seca que não dá frutos. Viva pela fé e seja como uma figueira frutífera que dá frutos.
pois confia no seu Pai e simplesmente descansa nele. Irmãos, a vida cristã não é um lugar onde nós recebemos bênção após bênção, mas é um lugar onde tudo que nós recebemos, seja bênção ou dificuldade, nos equipara para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus e então desfrutarmos da verdadeira bênção, que é viver simplesmente nos braços do Pai. Paulo diz isso, tento deixar isso claro várias vezes, mas talvez de forma mais clara lá em Filipenses 3, do 3 ao 14, onde ele diz que todos nós devemos entrar num processo de maturidade e que ele, se esquecendo das coisas que ficaram para trás, avança para as que estão adiante a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus. A bênção não era uma casa na praia, a bênção não era um carro, a bênção não era uma vida sem problemas. A bênção para Paulo era o chamado celestial que estava em Cristo Jesus. A sua bênção é simplesmente caminhar lado a lado com o Senhor. E mesmo você achando que você não está recebendo o que você merecia, desfrutar do amor e da paz de Deus, para que você não fique atribulado, vivendo sob o jugo do Senhor e aprendendo dele, sendo manso e humilde de coração e recebendo do seu Pai exatamente aquilo que você precisa. Muitas vezes, por sermos afobados, por queremos demais, a gente acaba se complicando. E eu, por muito tempo, foi assim, e algumas vezes até sou. Mas o que eu posso perceber é que muitas vezes querer ser afobado ou querer demais acaba complicando a nossa vida. Lá em casa, quando eu era criança, principalmente quando a gente ia para a praia, a gente tinha a tradição de fazer pastel. E como todo gordinho, eu gostava do pastel bem recheado. Eu lembro que eu ia lá, abria a massa e começava a colocar carne dentro do pastel. Eu colocava bastante, né? Os meus primos era só um punhadinho de carne. O meu era cheio de carne, para ter bastante recheio. Eu lembro que toda vez que eu fazia isso, a minha avó, minha tia, minha mãe falavam: ó, mas se você pôr muito recheio, na hora que fritar, ele vai estourar. Mas eu não estava nem aí, irmão. O que eu queria mesmo era recheio. Por isso eu enchia a colher de carne e colocava dentro daquele pastel. E todas as vezes que o pastel estourava, a pessoa que estava fritando olhava para mim e falava: ó, falei. Você colocou muito recheio, o pastel estourou, agora você não vai nem conseguir comer. E por muito tempo eu nem ligava. Mas a gente vai ganhando maturidade e a gente percebe que é melhor ter um pastel com pouco recheio mais inteiro do que um pastel cheio de recheio mais estourado. Talvez você está com a tua vida toda estourada porque você está querendo demais, sendo que se você se contentasse com aquilo que você já tem e vivesse para o Senhor, você viveria uma vida muito melhor e desfrutaria do cuidado dele o tempo todo. Não seja um gordinho afobado querendo recheio demais. Simplesmente se contenta com o recheio que Deus te deu. Saboreie a vida descansando nele, porque só desse jeito que você vive uma vida leve. É justamente por isso que no verso número 30 do texto que nós lemos está escrito assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui é: ei, para de viver essa vida pelo jugo do mundo. Para de viver carregando os seus fardos, os fardos que o mundo te pede para carregar, senão vai ficar louco. Não olha para o lado, olha para mim, porque o meu jugo é suave. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós não é de que a nossa vida vai ser simples, que vai ser tudo maravilhas, de que a gente não deve nem se importar com as coisas, de que está tudo certo e a gente não precisa nem buscar Deus direito, que a gente só deve viver como se não houvesse amanhã, e é isso. Não. O que Jesus está dizendo para a gente é que a gente tem que ver o mundo do jeito que ele vê. A gente tem que só carregar as coisas que ele nos pede para carregar. E quando a gente vive desse jeito, a gente pode até enfrentar dificuldades, mas a gente vai ter paz. Irmãos, lendo esse texto, o que a gente pode entender é de que não é sobre viver sem ter uma visão, mas sim viver com a visão de Deus. É isso que faz com que a gente viva uma vida suave. Não é sobre carregar nenhum fardo, mas é sobre carregar o fardo dele. Porque quando carregamos o fardo dele, a vida se torna leve. E a gente desfruta de uma vida toda, de uma vida boa, com aquilo que a gente já tem. A gente pode perceber isso principalmente quando Jesus conta a parábola dos talentos. E nessa parábola o que a gente pode perceber é de que havia um senhor que tinha muitas riquezas e concedeu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para o último. E aquele foi viajar e pediu para que eles cuidassem daqueles talentos. O que recebeu 5, investiu aquele dinheiro, ganhou mais 5. Por isso, quando o senhor voltou,
ele simplesmente foi lá, demonstrou seus resultados e o Senhor ficou feliz da vida. E disse o seguinte: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A mesma coisa aconteceu com aquele que tinha 2 talentos. Ele foi lá, investiu, conseguiu ganhar mais 2 e ouviu as mesmas palavras do seu Senhor. O problema é que aquele que tinha apenas 1 talento ficou com medo e por isso escondeu aquele talento que tinha no buraco. Por isso, quando o Senhor voltou, ele falou: Senhor, eu não investi o dinheiro porque eu sei que você é um homem severo, que colhe onde não plantou, e por isso eu tive medo e escondi o meu talento, mas está aqui. E o que a gente pode perceber é que aquele servo foi lançado às trevas. E por muito tempo eu não entendi muito bem essa parábola, porque eu não conseguia entender muito bem o porquê que aquele homem achava que o Senhor era um homem severo e que ia colher onde não plantou. E aí eu pude entender uma coisa, que aquele homem de 1 talento, ele não conseguiu ter frutos porque ele não conhecia bem o seu Senhor. Ele tinha um entendimento errado. E por ter um entendimento errado do seu Senhor, ele ficou com medo da vida e por isso se escondeu. Ficou lá no quartinho de Davi, chorando pelo leite derramado, ao invés de investir a sua vida no Senhor. Tem muita gente que acha que tem pouco e não investe. Tem muita gente que acha que tem pouco e por isso não se sente amada por Deus. Tem muita gente que tem um entendimento errado em relação ao Senhor e esquece que Ele é soberano sobre todas as coisas e por isso não se entrega a Ele. Passa a vida toda chorando, se escondendo, com medo. Mas se conhecesse a Deus como Ele realmente é, não teria medo, investiria o seu talento e viveria uma vida maravilhosa. Por isso, irmãos, eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão, mas semeie de acordo com o que Ele tem pedido e as coisas simplesmente acontecerão enquanto você caminhar descansando nele. Para encerrar, gostaria de só citar mais um versículo. 2 Coríntios 4, do 2 Coríntios 4, do versículo de número 16 ao versículo de número 18. Esse é um dos textos que eu mais gosto e que me faz confiar no Senhor. Todas as vezes que eu estou atribulado, todas as vezes que eu estou cansado, sobrecarregado, eu vou lá e falo esse texto em voz alta. Eu entro no meu quarto, fecho meu olho, eu vou ali na torre, começo a orar e eu falo: Senhor, que esse texto seja verdade em mim. Porque esse texto diz assim: por isso não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos que enfrentamos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Quando eu falo esse texto, olhando para o alto, eu sinto que Deus renova meu coração. E toda vez eu sinto Deus falando: filho, não olha para as coisas passageiras, olha para mim, que sou eterno. Eu vou te sustentar. Simplesmente caminha e me obedece, que tudo vai ficar bem. Eu tenho desfrutado disso na minha vida, mas apenas quando eu aceito o convite do Senhor, descanso nele e desfruto o convite do meu Criador. Todas as vezes que eu leio esse texto, Deus fala muito ao meu coração. Mas teve um dia em especial que Deus me levou a tentar entender como que Jesus fez esse convite para o povo que estava ouvindo ele naquele dia. E sabe, naquela época, meus irmãos, não tinha microfone. Jesus tinha que falar alto. Era muita gente ouvindo ele. Por isso ele não falava assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O que eu imagino mesmo, eu vou até largar o microfone agora para não deixar os irmãos surdos. Quem está assistindo o culto online vai ficar um pouco sem ouvir o que eu vou falar. Mas todas as vezes que eu imagino Jesus fazendo esse convite para o povo, eu imagino ele falando assim, ó: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso, humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é. Irmãos, eu não sei se você está cansado, eu não sei se você está sobrecarregado, mas hoje o Senhor Jesus te chama para descansar nele. Por isso só descansa, só confie, só obedece, que tudo vai dar certo. Porque apesar de todas as dificuldades, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, continua sendo soberano sobre todas as coisas. Amém?
Por isso, nesse momento, irmão, se você se sente cansado, sobrecarregado, com alguma circunstância, cansado em relação a algum momento da vida, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento para que eu possa orar por você. Não se sinta envergonhado por ser o único que for levantar, mas se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, eu quero orar por você nessa manhã. Se levante, coloque as suas mãos para frente, para que possamos clamar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo seu infinito amor. Te agradecemos porque no Senhor nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Por isso, Pai, nesse momento nós queremos deixar bem claro que nós nos arrependemos por tentarmos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Pai, nós queremos resolver os problemas do seu jeito. Nós sabemos que sozinhos nós não iremos chegar a lugar nenhum. Por isso, nesse momento, nós queremos dizer, nós dependemos de Ti. Por isso, Pai, nos traz renovo. Faz com que a gente pare de olhar para o lado, para os problemas, para as circunstâncias, e olhemos diretamente para o Senhor, para que possamos encontrar no Senhor caminho e solução para os nossos problemas. Nós confiamos na sua soberania e sabemos que o Senhor está do nosso lado. Por isso nos ajuda a descansarmos em Ti, para que possamos aprender com o Senhor, sendo mansos e humildes diante das dificuldades, para que o Seu poder possa repousar sobre nós. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada pessoa que se sente cansada, sobrecarregada. E eu clamo, Pai, por renovo do céu. Eu clamo, Pai, para que a Sua glória desça sobre a vida de cada irmão e que o Senhor venha trazer descanso, paz, conforto. Tudo isso nós só podemos encontrar em Seus braços. E é em Seus braços que nós nos lançamos nessa tarde, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.